Meu amigo, meu irmão, mais uma vez estamos aqui, né? Mais uma oportunidade, né? E eu gostaria que você, nesse momento, no momento que você vê esse vídeo, eu não sei a hora, mas eu gostaria de convidar você para a gente meditar na palavra de Deus, em uma das palavras de Jesus da Bíblia, né? Escrito na Bíblia, né? A Bíblia é a própria boca de Deus falando conosco, né? Nos ensinando. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o verso 22, que diz assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus amigos e meus irmãos, Jesus aqui, né, nessa palavra, um dos trechos que Jesus estava falando, né, que ele ensinava os seus discípulos, ensinava a multidão e também ele exortava também, né, os fariseus, né, que muitas vezes murmuravam, né, era os fariseus pessoas muito, né, que se achavam religiosos, né, porém se achavam às vezes santos, né, mas não sua vida, né, seu obedecer não era sincero a Deus, né? Seu coração muitas vezes estava longe dos princípios de Deus, né? Mas eles se achavam, né? Os fariseus. Então, Jesus falando aqui que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas, né? Olha eu errando. Então, meus amigos, meu irmão, Jesus aqui ele não está falando do nosso olhar físico, do nosso olho físico, né? A pessoa, eu e você, podemos ter dificuldade para enxergar, né? Podemos precisar de óculos, né? Mas se a gente tem um olhar, esse olhar que Jesus falou iluminado, você é capaz, né? Comparando aqui, de enxergar uma agulha no escuro. Porque Jesus não está falando desse olhar carnal, desse olhar físico, né? Ele está falando, explicando, né? Da nossa maneira de olhar as coisas e as pessoas. Às vezes você olha para uma pessoa, você olha e você pensa o que você achou. Aí você muitas vezes vai julgar ela, né? Ou às vezes você está olhando algo que é ruim, mas para seu olhar é bom, né? E às vezes você olha algo que é bom e para seu olhar é ruim. Então, Jesus está falando aqui, se os teus olhos forem bons, por quê? Você tem que saber o que você vai olhar. Seguindo os mandamentos de Jesus, né? A gente não deve olhar para as pessoas para julgar, né? Porque o julgamento pertence a Deus. E a gente também tem que fugir de voltar o nosso olhar àquilo que não é lícito, aquilo que vai trazer consequência para a gente, porque tudo, né, vem através de um olhar. Você já percebeu? Se você for comprar algo, primeiro você vai olhar. Você chegar no mercado ou numa loja, você vai pegar algo, você vai olhar, né? Se for um livro, você vai ler. Você vai ler todinho o conteúdo do livro, né? Ali aquela introdução que tem na capa. Você vai ler todinho. E através de você leu com olhar, você olhou. Aí você vai analisar se aquele objeto ou aquele livro vai te agradar, né? Aí você lendo, você já sabe, sim ou não. E você olhar para algo, você vai gostar ou deixar de gostar. Então, tem coisas no mundo, está cheio de coisas à nossa volta, né? Coisas boas e ruins para olhar. Então devemos parar e pensar se aquilo que estamos olhando vai trazer consequência. Como consequência? Porque através do olhar, igual eu falei aqui no início, através do olhar é que nós agradamos de algo, né? Nos traz alegria, né? Ou tristeza. Aí você olha algo que não agrada a Deus, ali você vai olhar e já vai descer para o seu coração aquele pensamento de possuir aquilo. E aí você vai ficar maquinando na sua mente, né? Enquanto você não possuir aquilo, aquele objeto, aquilo que você olhou, você não tem paz. E aí você vai possuir aquilo que muitas vezes não é do agrado de Deus, né? E aí é que traz a consequência. Você olhou, né?
agradou, praticou, né? Concluiu, né? O que os seus olhos viu. E aí no final, a grande consequência, né? Então, igual eu estou falando aqui, tem muitas coisas para olhar, né? Então, vamos só olhar para aquilo que agrada a Deus. Aquilo que a gente olhar, né? Que a gente vê, que não agrada a Deus, que traz pecado, vamos desviar o nosso olhar. Vamos olhar, só focar naquilo que agrada a Deus, naquilo que é certo. Porque através de um olhar, a gente pode ter uma grande mudança no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, na nossa vida. E pode trazer um grande prejuízo, né? E também, através do nosso olhar para as coisas boas, nós podemos ter uma grande, boa, melhor e mais profunda transformação para melhor, para diante de Deus. E a você que não é crente também, eu lhe dou um conselho: não olhe para aquilo que não agrada a Deus, porque através você vai olhar no momento, vai ser bom para você, mas depois você vai ver que não compensou você ter olhado para algo, e você vai ver que foi até ruim você olhar. Então, meu amigo, vamos pensar, não olhe para aquilo que não é bom. Aquilo que você quer olhar sozinho, se tiver alguém com você, aí você não quer que a pessoa vê, não olhe, não é bom. Porque aquilo que é bom você olha e você mostra a alguém. E se você passa a esconder algo que você olha para alguém, então não é bom e não agrada a Deus. Se você sabe que não vai agradar aquela pessoa, que aquela pessoa vai achar: ah, meu amigo, isso aí não é bom não, você ficar olhando isso não. Imagine o nosso Deus, né? Muito mais ele ficará triste. Então, meditando nessa palavra, no ensinamento de Jesus, né? Aqui eu gosto de só dar só um pouco meditar, né? Sem muitas palavras, né? Só para a gente refletir o que Jesus falou, né? Então vamos meditar no que a gente vai olhar. A melhor coisa para a gente olhar é a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Além de você olhar, você aprende, né? Então, olhe para aquilo que é bom. E o mais importante, olhe para Jesus. Olhe para a palavra de Deus. Quando vir algo para você olhar que você vê que não é bom, não olhe. Isso só vai trazer coisas boas para você. Então, vamos pensar nisso. E que Deus abençoe você. E mais uma vez nesse vídeo, se você ainda não teve um encontro com Jesus, é o momento certo. Procure, né, uma igreja. Medite na palavra de Deus, adquire uma Bíblia, né? E você vai meditar na Bíblia. Aquilo que você não entender, o Espírito Santo vai fazer você entender, né? Porque a palavra de Deus, né, é a palavra de Deus. Ela mesma explica, né? E se você tiver alguma dúvida, você pode falar com alguém, né? Procurar um irmão, o seu pastor, né? E seguir nessa jornada, porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. Então, e para nós, meus irmãos, que já temos o conhecimento da palavra de Deus, também fica essa palavra. Vamos olhar somente para Jesus e só olhar para aquilo que nos traz esperança e agrada a Deus. Que Deus abençoe. Valeu, um abraço.